Hoje é 17 de março. E vamos nós lá para a aula. Vamos fazer uma revisão. Vamos ver o que nós temos para a aula de hoje, né? Nós temos a Terra. Opa, a Terra está virando nesse sentido, tá certo? A Terra vira assim. Ok? Então aqui está América do Sul, América do Norte, África. Beleza. Está girando, né? Eu posso ter um satélite, esse satélite está girando em volta, né? Girando em volta da Terra ininterruptamente, numa rotação diferente da rotação da Terra. E eu posso ter um satélite que, por exemplo, um satélite de comunicação, né, que fica estacionado. Ele tem uma área, né, e ele fica estacionado sobre uma área, ou seja, ele vira na mesma rotação no movimento da Terra. Então, a impressão que a gente tem é que, né, um está em equilíbrio, o outro não. Absolutamente. Os dois estão em equilíbrio. Tanto o que está em movimento, né, em relação à superfície da Terra, quanto aquele que está parado em relação à superfície da Terra, né? O que é o equilíbrio? Equilíbrio. Imagina assim, olha, a soma de todas as forças, né, que incidem sobre um corpo, né, porque eu tenho lá um corpo qualquer, vamos pegar lá, né, qualquer um satélite lá, um satélite de comunicação lá, né. Então por que ele não cai? Porque, na verdade, como ele está em movimento, a lei da inércia, né, lei de Newton, nós já vimos isso daí, ele tende a manter esse movimento e a Terra puxa ele para lá, acaba tendo uma resultante, né, a cada instante tem uma resultante diferente dessas duas, então ele vai girando, né, girando em volta da Terra. Então eu vou ter essa força F1, F2, sei lá quantas forças a mais, né? Se eu somar todas as forças e essas forças der zero, então eu digo que ele está em equilíbrio. A força igual a zero, ele está em equilíbrio. Não necessariamente ele está parado, né? Ele está parado, não necessariamente. Um outro exemplo, mas a gente vai fazer mais para frente, por exemplo, o passageiro de um veículo, né? Se eu tenho um veículo na rodovia, tem um veículo na rodovia, ele está se deslocando lá com uma velocidade de 100 km por hora. 100 km por hora, beleza? Aqui está a rodovia, né? Ele está se deslocando a uma velocidade de 100 km por hora, beleza. E eu tenho dentro desse carro dois ocupantes. Então é o seguinte, né? O ocupante que está, né, no carro, em relação ao solo, está na mesma velocidade, 100 km por hora. E em relação ao outro ocupante do carro, o carro é pequenininho, né? O outro ocupante do carro, ele está parado. Aí é uma ideia de referência, coisa que nós vamos ver hoje também. Referência, né? O referencial. Nós vamos ver hoje também. Porque a princípio uma coisa pode estar parada ou estar em movimento, não é? É que a gente não está na sala de aula, eu costumo dar o exemplo seguinte: o professor e o aluno, um em relação ao outro e ao quadro negro, todos estão parados. Mas aí eu falei para o aluno, então faz o seguinte, consulta na internet do seu celular qual é a velocidade tangencial, qual a velocidade que a Terra se desloca, qual é a velocidade que a Terra se desloca em volta do Sol, né? Qual é essa velocidade tangencial?
ela é muito alta, essa velocidade de rotação em torno do Sol lá, né? Em torno do Sol. Ele está fazendo lá a volta dele completa lá, certo? Essa velocidade é muito alta. Então, todos nós, todos, né, estamos nessa velocidade. Então, veja, eu posso estar parado, posso estar. Então não é complicado. A questão só de a gente estabelecer o que é o referencial e como vai trabalhar o referencial. Então, isso era uma coisa que eu queria falar, que já ficou faltando da aula passada, mas a gente vai ver agora com mais detalhes o que é o tal do equilíbrio, né? Equilíbrio do ponto material, e para nós é importante. Vocês todos, em todas as áreas, vão ter estrutura, né? O cálculo estrutural, né? A arquitetura mesmo parece que tem 3 cálculo estrutural. Eu acho legal. Inclusive, eu dei aula durante 2 semestres, né, para o pessoal da arquitetura. Foi muito legal. Foi uma experiência boa, né, porque é um universo diferente, característica diferente, né, e a ótica é diferente. Tanto que a aplicação é diferente do arquiteto para o engenheiro civil. O engenheiro civil tem que se preparar, se preocupar com a parte da resistência, né, só exclusivamente, né? E o arquiteto vai trabalhar um pouco além disso, né? Além da resistência, todo um aspecto, como fala, ergométrico, ecológico, entre outros. Ecológico, sim, ecológico, porque, por exemplo, o engenheiro não vai se preocupar com o pé direito, pé esquerdo, pé não sei o quê. O arquiteto vai se preocupar porque ele sabe que um determinado pé direito, numa determinada região, vai economizar dele colocar um ar-condicionado. Então, isso ecologicamente está correto. Né? Então, veja, são conotações, mas todos vão ter que trabalhar essa parte de cálculo estrutural, inclusive o pessoal de engenharia elétrica vai ter uma visão em algumas coisas. Por exemplo, a torre de transmissão, postes, linha de transmissão, estão sob a ação de forças o tempo inteiro. Não é? E elas têm que estar em equilíbrio. Os postes de transmissão de energia não saem andando por aí. Né? E o peso que ela suporta são enormes, né? Muito grande.
ok? Por convenção. Então, muitas vezes, vamos trabalhar com o módulo, né? O módulo da força. Quando eu sou um vetor, existe essa regra do paralelogramo, ou lei do paralelogramo, né? Que diz o seguinte, né? Se eu tenho, para uma determinada composição, decomposição de força, se eu tiver... Então, o que eu tenho aqui, o que nós temos é a soma desse vetor mais esse vetor, né? Infelizmente, a gente não tem aula online, né? Mas normalmente eu faço essa pergunta numa das primeiras aulas, né? Sim, eu pergunto lá. Eu falei com você semana passada, né? 2 mais 2, tá certo? Quanto é 2 mais 2, né? Tá certo? Quanto é 2 mais 2? 4, ok. Pode ser 4, né? Nesse caso, né? Se fosse 2 e 2, o resultado não seria 4. Eu não disse se aqui é vetorial ou não, né? A princípio a gente marca tal, né? Mas se for soma algébrica, 2 mais 2 é 4. Porém, né, se for soma vetorial, não sei, vai depender do sentido e direção, né? Então veja, a resultante é exatamente essa daqui no meio. A resultante, né, é exatamente essa daqui. Então, olha, a resultante é A mais B. Tá? Só que isso porque está somando vetorialmente. Outra coisa, nós podemos pegar esse vetor, tá vendo? Pela lei, esse tamanho aqui, olha, como essa é paralela a essa e esse é paralelo a esse, eu posso dizer que esse tamanho aqui é igual a esse daqui. Então, veja, eu posso resolver esse triângulo aqui, ó. Eu posso resolver esse triângulo aqui, ó. Né? Fica muito mais fácil, né? Como está aqui, ó. Então, e tanto faz eu somar A mais B ou B com A. Está aqui, ó. A mais B, essa é o resultado. Ou B com A, o resultado é o mesmo. Dá para ver aqui, ó. A com B é esse resultado. B com A é o mesmo resultado. Ok? A regra do triângulo. Isso não é para decorar, eu quero que entenda. Essas regras não é para decorar. Somar algebricamente é isso aqui, ó. Vou pegar uma outra cor. Eu tenho aqui, esse vale 2, qualquer coisa, 2 metros por segundo, sei lá, Newton. E esse vale 3, a mesma unidade, né? Certo? Ambos são escalares. Então, esse resultado aqui de A mais B é algébrico. O que é isso? Agora sim, 2 mais 3 igual a que nós já conhecemos, né? 5. Okay? Isso é soma algébrica. Eu só posso somar algebricamente se eles forem colineares. O que significa isso? Se estiverem sobre a mesma linha. Tem um detalhe, né? Quando eu somo vetor colinear, eu tenho um valendo 3, tá certo? Um vetor valendo 3, né? E um outro vetor valendo 2, tá certo? Eles são colineares? São, né? São colineares. Estão sobre a mesma linha. Porém, de acordo com aquela convenção que nós acabamos de falar, tá certo? O 3 tem o sinal positivo e o 2 tem sinal negativo. Mas ainda é uma soma. Então fica assim, ó. Mais 3 mais. Por quê? Esse menos 2 se refere à direção do vetor. Então ainda é uma soma algébrica, só com o sinal trocado. Então o resultado aqui vai ser 1. 1, sei lá,
unidade de vetor. Sei lá o quê. Então, isso aqui ainda é uma soma. Bom, só que aqui eu estou somando sentido contrário. Tá. E se o 3, Paulão, fosse no outro sentido? E se o 3 fosse para cá? Então, esse 3 para cá, na verdade, de acordo com essa convenção aqui, ó, esse 3 não é positivo. Ele está no sentido contrário, então ele é negativo, menos 3. Vale a soma. Então, esses dois aqui, ó, se for somar esses dois, vai ser assim, ó, menos 3, né? É soma, certo? Menos 2, tá certo? Igual menos, né? Menos igual a menos 5, ou seja, indica a direção, ó. Esse menos aqui indica a direção. O resultado aqui, ó, é o mesmo, né? O que muda? O que mudou foi a direção. Aqui esse é positivo, não está marcado aqui, mas ele é positivo, e esse aqui é negativo. Eu tendo um triângulo qualquer, tá certo? Isso aqui é o ângulo oposto ao lado B, esse é o ângulo oposto ao lado A, esse é o ângulo oposto ao lado C. Né? Se você conseguir montar essa regra para qualquer triângulo, tá certo? Vale essa proporção, ó, A sobre seno de A, B sobre seno de B, C sobre seno de C. Essa proporção. E ainda, né, que esse lado equivale, né, à raiz quadrada da soma do quadrado desses lados, né, e 2 vezes o cosseno do ângulo oposto ao C. Eu tenho dois eixos cartesianos, né? Deveriam ser perfeitamente 90 graus aqui. Esse nós nominamos de x, esse nós nominamos de y, e saindo aqui do plano tem um outro eixo que é o eixo z, né? Então seria assim, ó, x, né? Tanto faz, né? Y e aqui z. Se fosse em 3 dimensões. Como nós estamos no plano, nós vamos considerar que a z igual a zero. Por isso que ele trabalha com AutoCAD sabe bem disso. Muito bem. Então, se eu tenho uma força qualquer, né? Se eu tenho uma força qualquer, eu pego essa força, a origem dela, né? A origem dela, coloco na origem desse plano cartesiano, tá certo? Vou chamar isso aqui de força, né? Força. E ela tem uma intensidade, sentido e direção, e isso é um vetor, tá certo? Muito bem. Ótimo. Mas eu quero saber quanto ela representa, para ordem de grandeza, nós vamos fazer alguns, por exemplo, uma treliça, né? Quanto que eu preciso de reação de apoio para essa treliça? Né? Ou qual é a tensão da barra? Então eu vou decompor em dois eixos. Né? Veja, se eu fizer uma projeção para cá, né? Fizer uma projeção para cá, ortogonal, se é ortogonal, aqui é um. Então vamos lá. Então veja, eu tenho um triângulo aqui, certo? Triângulo. Então essa base aqui, olha, né? A projeção sobre o eixo X, que lá no círculo trigonométrico era o eixo dos cossenos. Eu sei que cosseno de φ, veja, olha, tá aqui, ó. O cosseno é o cateto adjacente, por analogia com o círculo trigonométrico. F de x sobre a hipotenusa. A hipotenusa é essa daqui, sobre F.
daqui, olha, eu tiro que F de x, ou seja, a projeção dessa força nesse eixo, tá certo? É igual a ela vezes o cosseno do ângulo formado entre ela e o eixo. Precisa decorar? Não. Né? A gente vai fazer várias vezes isso aqui. Só lembrar do que é seno e cosseno. Eu vou usar uma outra cor. Ora, e quando eu quiser fazer a projeção, nesse eixo, que equivaleria ao eixo dos senos do ciclo trigonométrico, não é? Eu vou chamar aqui, olha, de FY. Né? Então, esse aqui também é o mesmo valor, né? Certo? Esse aqui. Esse ângulo são alternos internos, então esse ângulo é igual a esse. Tá? Mas eu posso considerar esse daqui com a mesma medida, FY. Então fica assim, ó. FY sobre F igual ao seno ou FY é igual a F vezes o seno. Então, quando a gente for decompor a força, e vamos fazer exercício hoje, é essa regrinha que nós vamos aplicar.